Olá, você está no curso Professor Antero Sá e eu sou o Professor Antero Sá. Estou aqui nessa madrugada para amanhecer sábado, para fazer revisão para você que vai fazer o concurso EBSER para 2016. Então vamos lá vamos dar continuidade à aula 8.1 que está no nosso canal YouTube, que está no meu canal YouTube. Vou dar continuidade à resolução da prova e elaborei algumas questões de minha autoria, aproveitando o próprio texto da prova, a OCP. Então vamos a essa revisão para a sua prova deste domingo, em nome de Jesus. Esta aula, esta revisão já está abençoada para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus. Então vamos começar agora essa revisão. Muito bem. Então vamos começar a resolver a questão 5. Primeiro passo, comando de questão, certo? Muito bem. O comando de questão da questão 5 reza: o termo em destaque não pode ser substituído sem prejuízo semântico por. O termo em destaque não pode ser substituído sem prejuízo semântico por. Sem prejuízo semântico, ou seja, sem prejuízo de sentido, de significado. Não pode. Se não pode, vamos para o termo destacado. Qual é o termo destacado? Portanto. Você lembra? Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. E você olhando as alternativas, a letra D de dado apresenta uma conjunção coordenativa adversativa. Portanto, a letra D de dado é a resposta. Entretanto, não é conjunção que pode substituir portanto. Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. E o entretanto é adversativa. Portanto, a resposta é a letra D de dado, tenha fé e assinale, certo? Detalhe, o pois. O pois, se estiver iniciando o período ou a oração, ele é explicativo, mas se ele não estiver iniciando, se ele estiver deslocado, ele é conclusivo, certo? Por isso que nesse período textual, aliás, esse é um parágrafo, o pois pode substituir o portanto, porque o portanto não está iniciando o período, então, perdão, o parágrafo, que é o primeiro período desse parágrafo. Ora, se retirar o portanto e colocar o pois não vai ficar iniciando, por isso o pois pode, certo? Vou ilustrar melhor para você. Observe, considerando portanto, veja que o portanto pode ser substituído pelo pois, porque o pois entrando fica nesta posição, não fica iniciando a oração. Porém, se esse pois viesse ficar aqui, pois, considerando, aí o pois estaria iniciando a oração desse parágrafo, então ele não seria conclusivo, o pois seria explicativo. Como não está iniciando, ele é sinônimo do conclusivo, certo? Muito bem, o assunto aqui explorado foi conjunção, substituição, habilidade de substituir uma conjunção por outra conjunção sinônima. Em nome de Jesus, amanhã, domingo, dia 28, estará uma questão igual a essa na sua prova. Vamos para a próxima questão. Vamos? Ok, vamos lá. Questão 6. Comando de questão. A vírgula foi empregada para separar. A vírgula foi empregada para separar. Qual é a vírgula? Essa vírgula. Separar posto? Vamos ver. Se passasse para 25, perdão, para 21, se passasse para 21, cairia 12%. O fragmento fala que se passasse para 21, cairia 12%. Veja, é possível nós perguntarmos cairia 12%. Qual a condição para cair 12%? Qual a condição? Se fizermos essa pergunta, qual a condição para cair 12%? A resposta é se passasse para 21. Todas as vezes que o texto levar você a fazer a pergunta, como fizemos, qual a condição, e a resposta apresentar uma sentença construída com verbo, ela é oração subordinada adverbial condicional, e essa resposta apresenta o verbo passasse, se passasse para 21, portanto é uma oração e é oração subordinada adverbial condicional. Você identificou pela pergunta, certo? Qual a condição para cair? Qual a condição? Se passasse para 21. Você entendeu?
E detalhe, a oração para a qual você pergunta, a oração para a qual você faz pergunta se chama oração principal. E a oração que serve de resposta é a oração subordinada. Portanto, olhe a letra C de casa dizendo que a vírgula separa oração adverbial e oração principal. Isso é verdade? Letra C é a resposta. Tenha fé, preencha. Você entendeu? Então, a vírgula separando uma oração adverbial. Ok, e detalhe, quando você faz a pergunta que fizemos qual a condição e a resposta é oração subordinada adverbial condicional, a palavra se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional e está expressando, indicando ideia de condicionalidade, de condição, certo? Cairá na sua prova uma questão sobre conjunção, ok? Assim como nós vimos na questão anterior, como falei para você, certo? Muito bem? Vamos lá então. Estou gravando essa aula agora. Houve um probleminha aqui na minha máquina, mas estou gravando agora e uma aluna minha do curso Minori já está me cobrando o vídeo. Eu estou gravando para você agora, 7:02. Passei a noite toda, não deitei ainda, não vi a cama e daqui a pouco vou ministrar aula, certo? Mas vamos lá. Aposto. Vamos revisar aposto? Vamos. Aposto. Como é que você identifica aposto em um texto? O aposto em um texto é o termo que explica ou esclarece o sentido de outro termo, ou algum dado sobre outro termo. Você, portanto, quando conversa com alguém e quer explicar algum termo, você usa aposto, certo? Por isso que eu coloquei aqui o conceito para você. Aposto é o termo textual sintático que explica ou esclarece o sentido de outro termo, ou explica ou esclarece algum dado sobre outro termo do texto, certo? Vamos para o que fica melhor. O Amapá, um dos estados da República Federativa do Brasil, faz fronteira com a Guiana Francesa. O Amapá. Que explicação é tecida sobre o Amapá? Você concorda comigo que essa explicação? O Amapá, um dos estados da República Federativa do Brasil. Você concorda que essa expressão está tecendo uma explicação sobre Amapá? Um dado sobre o Amapá? Sim? Pois então isso é sintaticamente, na função sintática, um aposto explicativo. E esta vírgula estão aqui agora separando ou intercalando esse aposto explicativo. Você entendeu? Muito bem. Então agora vamos revisar orações coordenadas. Lembrando das orações coordenadas, as orações coordenadas são apenas 5: as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. As aditivas indicam ideia de soma, de acréscimo, de adição. As adversativas indicam ideia de contradição, de oposição, de contraste. As alternativas indicam ideia de opção, de escolha, de exclusão, de alternância. As conclusivas indicam ideias de conclusão, de um raciocínio ou de um fato ou de uma ideia. E as explicativas indicam ideia de explicação, explicam um fato ou um dado, um raciocínio anterior, certo? Somente 5 tipos semânticos de orações coordenadas, que são as consideradas sintaticamente orações independentes, porque uma não serve de complemento para a outra sintaticamente, certo? Então, muito bem, vamos revisar cada uma, vamos em detalhe. Revisem as conjunções coordenativas aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, porque virão na sua prova, certo? Se Deus quiser. Vamos lá. Excerto 1. Voltamos à cidade e compramos alimentos. Praticamos quantas ações? Voltamos à cidade e compramos alimentos. Veja, aqui existe uma soma. Praticamos 2 ações. Primeira, voltamos à cidade, mais uma ação e compramos alimentos. Portanto, esse e é uma conjunção coordenativa aditiva e introduz uma oração coordenada aditiva. Revisado? Ok? A oração coordenada ligada por conjunção e ou pela conjunção nem dispensam vírgula, não são separadas por vírgula, certo? Posso passar? Muito bem. Excerto 2. Os entrevistados disseram gostar desse produto, mas os fornecedores decidiram não fabricá-lo. Os entrevistados disseram gostar desse produto. Qual a lógica? Se há quem goste do produto, a lógica não é fabricar? Sim, mas não fabricaram.
deixaram de fabricar. Então, existe ou não uma contradição? Existe uma contradição. Esse mas é uma conjunção que está iniciando uma oração que contradiz a anterior. E o mas é uma conjunção especificamente coordenativa, sinônima de porém, todavia, entretanto, não obstante, contudo, e por essas o mas pode ser substituído, dependendo da posição que ocupa no texto, certo? Portanto, mas os fornecedores decidiram não fabricá-lo, é uma oração coordenada adversativa, e oração coordenada adversativa é separada por vírgula como está, certo? Entendido? Posso passar? Muito bem. Excerto 3. Procuremos nos atualizar ou ficaremos fora do mercado tecnológico? Observe que aqui há a ideia de opção. Há ou não há uma opção? Procuremos nos atualizar. Ou, qual é a outra opção? Ficaremos fora do mercado tecnológico. Portanto, esse ou introduz uma ideia de alternância em relação à oração anterior. Então, esse ou introduz uma oração coordenada alternativa. E você está observando todas as orações coordenadas que apresentam conjunção se chamam orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas que apresentam conjunção se chamam orações coordenadas sindéticas. E as que não apresentam conjunção se chamam orações coordenadas assindéticas, certo? Muito bem. Posso ir para o próximo excerto? Posso. E olhe, também essa oração coordenada é separada por vírgula. Aqui não é separada por vírgula, é se for unida pelo e ou pelo nem, certo? Muito bem. Excerto 4. Os entrevistados disseram gostar desse produto, portanto podemos começar a fabricá-lo em grande escala? Agora é uma conclusão. Do fato de os entrevistados terem gostado desse produto, o que concluímos? Concluímos que devemos fabricar o produto em grande escala. É conclusão de raciocínio. Você está sentindo essa conclusão? Então, o portanto é uma conjunção típica da coordenação e serve para relacionar uma ideia de conclusão. Então, ela introduz uma oração coordenada, conclusiva e sindética. Sindética por apresentar a conjunção portanto. Os entrevistados disseram gostar desse produto, portanto, podemos começar a fabricá-lo em grande escala. Portanto, então, por isso, assim, certo? Logo. Então, muito bem, são conjunções sinônimas do portanto. Posso passar? Muito bem. Excerto 5. Não jogue lixo nas ruas. Por quê? Porque isso prejudica o meio ambiente. Você concorda comigo que esse porquê está iniciando uma oração que explica o fato anterior? Sim, então é uma conjunção coordenativa, explicativa e introduz uma oração coordenada explicativa sindética. Sindética porque é a oração que apresenta a conjunção. Você entendeu? Está revisado? Então, muito bem. Vamos revisar agora. Próximo. Qual é o próximo que vamos revisar? É termo de mesmo valor sintático, abordado na letra D de dado. Termos de mesmo valor sintático. O que é isso, professor? São termos que exercem a mesma função sintática, também chamados de termos coordenados. Como identificar? Simples. Observe no excerto. Gosto de crônicas. Gosto de alguma coisa segundo este excerto? Sim. Então faça a pergunta. Gosto de quê? Resposta: de crônicas, de romance e de poemas. A resposta não é uma sequência? Ou é uma só? É uma sequência. Gosto de quê? De crônicas. De que mais? De romance. E de que mais? E de poemas. Você está observando? Você fez uma única pergunta para um único termo. Quando o texto leva você a fazer uma única pergunta para um único termo e vier uma sequência de respostas, resposta 1, resposta 2, resposta 3 e assim por diante, as respostas estruturam termos de mesmo valor sintático, de mesma função sintática ou termos coordenados. Você entendeu?
E então agora esta vírgula está separando termos coordenados de mesma função sintática, de mesmo valor sintático. E o E também une termos de mesma função sintática. Estão se somando, certo? Então aí há termos coordenados. Professor Antero Sá, esse E não une orações? Não. Romance é oração? Poema é oração? Não. Está unindo de romance e de poemas. Gosto de crônicas, de romance e de poemas, certo? Muito bem. Apenas termos coordenados. Posso passar? Então vamos lá. Letra E, data. A vírgula separa a data da localidade. Quando em documentos é preciso indicar a data, como está o exemplo aí na sua tela. Belém, vírgula, 26 de agosto. Brasil, vírgula, Brasília, vírgula, São Paulo, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, e a data. Você entendeu? Está claro? Então, muito bem, vou para a próxima questão. Questão 7. Assinale a alternativa cuja palavra não apresenta encontro consonantal. O que é encontro consonantal, professor? Duas consoantes pronunciadas na mesma sílaba ou em sílabas separadas, desse mesmo jeito como vou explicar aqui. Vamos lá. Para você saber se uma palavra contém encontro consonantal, separe-a por sílaba. Objetivo. Vamos separar por sílaba. Objetivo. Ob. Observe, a primeira sílaba, ob, não termina com a consoante B? E a sílaba seguinte não começa com a consoante J? Sim. O B é pronunciado? Ob. Objetivo. Você não fala objetivo, você fala objetivo, o B é pronunciado, a consoante B é pronunciada. E o J é pronunciado? Sim, você não fala objetivo, você fala objetivo, é pronunciado o J. Portanto, essas duas consoantes pronunciadas formam encontro consonantal. É assim que forma encontro consonantal. Como elas estão em sílabas separadas, essas consoantes, chama-se encontro consonantal imperfeito ou impróprio. Você entendeu? Então vamos para a letra B de bola. Não marque a letra A, porque a letra A apresenta encontro consonantal. Esse, e é para marcar que não apresenta. Então vai para cérebro. Eliminando a letra A logo, vai para cérebro. Cérebro. Você está olhando, vendo e ouvindo o som? Bro. Cérebro. A consoante B é pronunciada? Sim. A consoante R é pronunciada? Sim. Você não fala cérebro, nem cérero, é cérebro. As duas consoantes são pronunciadas e estão na mesma sílaba. Desta mesma forma como você está olhando, as consoantes formam um encontro consonantal e como estão na mesma sílaba, chama-se encontro consonantal perfeito ou próprio, certo? Então, não assinale, elimine, porque é para marcar que não apresenta encontro consonantal. Vamos para compra. Compra. Você está vendo e ouvindo esse pra? A consoante P é pronunciada? Sim. A consoante R é pronunciada? Sim. Você não fala compa, nem conra, é comprar. Então, outro encontro consonantal perfeito, porque as duas consoantes que se encontram são pronunciadas na mesma sílaba, certo? Então, não marque, porque é para marcar a alternativa que não apresenta. Passe, pule, risque, pública, separando, pública. Você está vendo e ouvindo esse bl, publi. A consoante B é pronunciada? Sim. A consoante L é pronunciada? Sim. Estão na mesma sílaba? Sim. Então, forma encontro consonantal perfeito ou próprio. Então, a resposta é letra E. Tenha fé e preencha. Separando pessoa, não há encontro consonantal. Veja, pessoa. Ah, professor, mas esse SS, eu pergunto, você pronuncia os dois S's quando você fala? Não, somente um, pessoas. Somente o fonema S do S. Então, quando duas consoantes representam apenas um fonema se chama dígrafo consonantal. Aqui na letra E, A é dígrafo consonantal e não encontro consonantal. Professor, o que é dígrafo consonantal? Duas consoantes representando um único fonema, como SS, RR, NH, LH, CH, SC, XC, QU, GU, quando as duas letras representam apenas um fonema, quando
você pronuncia apenas uma letra. Aí é dígrafo, certo? Se for de consoante, essas que eu falei, dígrafo consonantal. Está entendido? Então, muito bem, vamos para a questão 8. Vamos? Questão 8. Qual é o comando de questão? Veja, na sua prova de domingo, amanhã, dia 28, para quem vai fazer a prova de amanhã, porque essa revisão é para o concurso da EBSER, mas serve para outros concursos públicos. A análise serve. Então, o foco é comando de questão. A oração em destaque expressa. Cairá na sua prova uma questão igual a essa. Pode esperar, em nome de Jesus estou profetizando. A oração em destaque expressa. Indica ideia, indica valor semântico de condição, tempo, comparação, finalidade e consequência. Não sei, vamos dialogar com o texto. Vamos? Vamos lá. Segundo simulações apresentadas no relatório, se o aumento na idade mínima ocorresse hoje nos Estados Unidos, haveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100. Em 2100, haveria mudanças significativas na quantidade de jovens. Haveria mudanças significativas. Haveria uma possibilidade. E qual a condição para isso? Qual a condição? Resposta: se o aumento na idade mínima ocorresse hoje nos Estados Unidos. Você observou? Ainda há pouco fizemos uma questão igual a essa, quando o texto leva você a fazer a pergunta qual a condição, e a resposta é uma oração subordinada adverbial condicional, e a palavra se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional nessa situação. E fizemos a pergunta qual a condição, e veio a resposta, portanto, resposta letra A. Tenha fé e preencha. Você entendeu? E detalhe, lembrando, a oração para a qual você pergunta se chama oração principal, e a oração que serve de resposta é a oração subordinada. Nesse caso, subordinada adverbial condicional. Ok? Por isso indica a ideia de condicionalidade ou condição. Você entendeu? Posso passar para a próxima? Então vamos lá. Questão 9, elaborada por mim, com base no próprio texto da prova, certo? Então vamos. Continua a desenvolver. O que é que ele quer? O que é que o comando da questão quer? E já vai direto para as alternativas. Então, nesse caso, leia logo a primeira alternativa. O verbo desenvolver faz parte da locução verbal continua a desenvolver-se. Sim, verdade. A expressão continuam a desenvolver com o verbo continuar seguido de infinitivo forma a locução verbal. O que é infinitivo, professor? Verbo terminado em R. Continuam a andar, continua a estudar, continua a revisar, continua a procurar. Essa expressão de verbo no infinitivo terminado em R com o verbo continuar forma a locução verbal. Então, de fato, se trata de uma locução verbal. Resposta letra A. Tenha fé e preencha. Você entendeu? O verbo continuar seguido de infinitivo. Infinitivo é verbo terminado com R. Cantar, pular, dizer, jogar. Forma a locução verbal, como está aí. Continuam a desenvolver-se. E por que a B de bola está errada, professor Antero Sá? Simples. Até os 25. Complementa o sentido de explicou. Se isso for verdade, você vai fazer pergunta para o explicou e vem como resposta até os 25. Vamos fazer pergunta? Vamos. Continuam a desenvolver-se até os 25. Continuam a desenvolver-se até quando? Até quando? Resposta: até os 25. Até os 25 se liga à locução verbal. Continuam a desenvolver e não ao verbo explicou. Por isso a letra B de bola está errada. Professor Antero Sá, por que você perguntou até quando? Porque no texto, esse é o fragmento, embora o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas seja atingido aos 16 anos, as partes do cérebro mais responsáveis pela tomada de decisão, controle de impulsos e susceptibilidade dos colegas e conformidade continuam a desenvolver-se até os 25. Até os 25 o quê? Até os 25 anos. Por isso, até quando? Você concorda comigo que até os 25 anos, se está se tratando de idade, você dialoga com o texto, dialoga com o excerto, com o fragmento, sinta o que o texto fala. Embora o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas seja atingido aos 16 anos, as partes do cérebro mais responsáveis pela tomada de decisão e controle de impulsos e susceptibilidade dos colegas e conformidade continuam a desenvolver-se até quando?
até os 25 anos. A palavra anos foi suprimida, foi omitida. Você entendeu? Então a letra B de bola está, de fato, errada. E detalhe, lembrando, a palavra anos foi escrita no texto, não foi? Sim. E depois ela foi omitida, não foi? Sim. Quando uma palavra é escrita e depois ela é omitida, a figura de linguagem é elipse. Quando uma palavra no texto é escrita e depois ela deixa de ser escrita, a figura de linguagem se chama elipse. Certo? Muito bem. Letra B de bola errada. A expressão até os 25 não se liga ao verbo explicar. Você descobriu isso pela pergunta, certo? Continua a desenvolver. Continuam a desenvolver-se até quando? Até os 25, se liga à locução verbal, ok? Muito bem. Então, fora a letra B de bola. E a C de casa, professor, por que está errada? O sintagma responsável pela pesquisa é complemento verbal? Vamos ver. Leiamos o fragmento. Continuam a desenvolver-se até os 25, explicou o professor Richard, responsável pela pesquisa. Pergunto a você, a expressão, o sintagma, professor, o que é sintagma? É uma parte do texto, é um termo textual, certo? Responsável pela pesquisa, não está explicando um dado sobre professor Richard, sim ou não? Sim. Professor Richard é verbo? Não. Então isso não é complemento de verbo. Você entendeu? Então, corte, letra C de casa, por isso está errada. D de dado. Os dois verbos continuam e desenvolver encontram-se conjugados? Claro que não. O verbo desenvolver está no infinitivo. Como acabei de explicar para você, verbo no infinitivo é verbo que termina em R, certo? O continuam está conjugado. Mas o desenvolver, não. Por isso a D de dado está errada. Professor, explica melhor? Explico. Verbo conjugado é o verbo que combina com esses pronomes que vocês usam no dia a dia de vocês. Você usa? Eu uso, todos nós usamos, todos vocês usam. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Assim. Eu me desenvolvo, tu te desenvolves, ele se desenvolve, nós nos desenvolvemos, vós vos desenvolveis, elas se desenvolvem. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem, nós... Você entendeu como é que se identifica verbo conjugado? Eu vou, tu vais, ele vai. Eu peguei, tu pegaste, ele pegou, nós pegamos, vós pegastes, eles pegaram. Verbo conjugado é verbo que combina com esses pronomes. E o desenvolver não está combinando. Não está combinando. Eu desenvolver, tu desenvolver, ela desenvolver. Fica estranho, não fica? E ainda está terminado em R, é verbo no infinitivo, ok? Posso passar? Então vamos para a letra E. Continuam, está na forma nominal infinitiva do verbo? Claro que não. Acabei de falar para você, forma infinitiva do verbo, a forma nominal de infinitivo termina em R. E continuam, não termina em R, então errado. Olhe, amar, ser, ir e abrir. Coloquei aí 4 verbos terminados em R. Isso é forma nominal de infinitivo. Você entendeu? Posso passar para a próxima? Muito bem. Questão 10, a OCP. Assinale a alternativa cuja palavra não apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra música. Você resolve uma questão como essa com a dica que vou dar a você. Para que palavra seja acentuada pela mesma regra, mesma justificativa, mesma razão, mesma causa de acentuação gráfica, ela precisa pertencer ao mesmo grupo. Como assim, professor Antero Sá? Que grupo? Grupo dos monossílabos, ou oxítonas, ou paroxítonas, ou proparoxítonas, ou ditongo aberto, ou hiato, certo? E para resolver questão como essa, você vai logo separando a palavra por sílaba. Vamos então separar a palavra música do comando da questão. É para você assinalar uma alternativa que não apresenta a acentuação gráfica pela mesma razão da palavra música. Separando por música, vamos buscar a sílaba tônica. Você confere da última sílaba para a primeira, certo? A última é a última que você escreve na ordem da escrita, ok? Então a última sílaba é K, a penúltima é Si e a antepenúltima é Mu. Música, música. Qual é a sílaba tônica mais forte? É o K, o Si ou o Mu? É música, música. Então esta palavra é uma proparoxítona, porque
a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Então agora vamos separar a letra A. Mínima. Na alternativa A, mínima. Mínima. A sílaba tônica é a última, ma é a penúltima, ni ou é a antepenúltima, mi. É a antepenúltima, então é outra proparoxítona. Então a letra A está fora, para assinalar uma que não apresenta a mesma regra, portanto, como a palavra mínima é do mesmo grupo, é uma proparoxítona, então é acentuada pela mesma regra, certo? Vamos para B de bola, pula a letra A. Drástico. A sílaba tônica é a última, penúltima ou antepenúltima? É antepenúltima. Drástico. Outra proparoxítona. Não assinale. Passe. E também, a sílaba tônica é a última ou é a penúltima? É a última. Você não fala também, você fala também. Então, quando a sílaba tônica da palavra é a última, se chama oxítona. É uma oxítona. Esta é diferente das duas anteriores, então ela é a resposta. E ainda é uma oxítona terminada em EM. As oxítonas terminadas em EM, no singular ou plural, recebem acento gráfico, certo? Muito bem. Então essa é a resposta, porque não é uma proparoxítona, pertence a outro grupo de palavras, ao grupo das oxítonas, certo? Mas vamos separar por sílaba pública, vamos, da letra D de dado. Pública, de novo, sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítona. Informática, sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítona. Portanto, de fato, letra C de casa é a resposta, tenha fé, preencha. Você entendeu? Muito bem, revisado. Então vamos para a próxima questão. Questão 11, professor Antero Sá. O elemento Q destacado em e assinale a alternativa correta sobre o elemento Q. Vamos lá. A letra A fala que é pronome relativo. Então vamos ver. Vamos logo ler o fragmento. Falou que é pronome relativo, vamos ler o fragmento. Para atingir o objetivo final, que é a redução e a eventual eliminação do uso de tabaco, você está sentindo o que o excerto fala? Para atingir o objetivo final, que é a redução e a eventual eliminação do uso de tabaco. Pergunto a você, esse que destacado pode ou não ser substituível pelo o qual? Pode, vejamos. Para atingir o objetivo final, o qual é a redução e a eventual eliminação do uso de tabaco. Pode ou não pode? Pode. Então, esse que está se referindo a objetivo. É substituível pelo o qual. O qual quem? O objetivo. Não é verdade? Sim. Todas as vezes que a palavra que for substituível pelo o qual, os quais, a qual ou as quais, prova que esse que é pronome relativo e retoma o termo anterior ao qual se refere, certo? E isso é termo anafórico, isso é coesão. Então, letra A é a resposta. É pronome relativo e retoma por coesão anafórica o termo objetivo. Tenha fé, preencha. Você entendeu como identificar o pronome relativo? Então, muito bem. Posso passar? Então, vamos para a questão 12. Professor Antero Sá. No excerto, o que ele quer do excerto? O elemento de coesão em destaque é pronome e retoma jovens? É pronome e retoma hábitos? É pronome e remete a amigos? Esse é o elemento destacado, sim ou não? Então vamos lá. Vamos dialogar. O levantamento aponta que usuários mais jovens são geralmente mais suscetíveis a pegar carona nos hábitos dos amigos e conseguir cigarros com eles. Com eles com quem? Com os amigos. Você sentiu que a palavra eles se refere à palavra amigos? Eu vou reler. Ouça e sinta. O levantamento aponta que usuários mais jovens são geralmente mais suscetíveis a pegar carona nos hábitos dos amigos e conseguir cigarros com eles. Com eles quem? Com os amigos. Então o pronome eles é pronome anafórico, é termo anafórico. Termo anafórico é o termo que retoma outro termo anterior para evitar repetição e você usa termo anafórico no seu dia a dia. Usa ou não usa? Claro que usa. A letra C de casa é a alternativa correta
Tenha fé e preencha. Vamos. 13. Questão 13, professor Antero Sá. Se passasse para 21, cairia 12%. Os verbos estão, respectivamente, no imperativo e no indicativo? A questão está abordando o verbo. Vamos lá. Você está olhando, vendo este par de S? Sim? Digo a você, quando o verbo apresentar esse SS, está no modo subjuntivo e o tempo é o pretérito imperfeito desse modo subjuntivo. Se eu passasse, se tu passasses, se ele passasse, se nós passássemos, se vós passasseis, se eles passassem, se eu quisesse, se tu quisesses, se ele quisesse, se nós quiséssemos, se vós quisesseis, se eles quisessem. Você entendeu? O SS nos verbos marca que o verbo está no modo subjuntivo e no pretérito imperfeito desse modo subjuntivo. Portanto, só com essa primeira análise você já elimina a letra A, porque a letra A fala respectivamente no imperativo, respectivamente, primeiro eu passasse, depois o outro verbo. E o primeiro, que é o verbo passasse, não está no imperativo, então elimina a letra A. A letra B não elimina, porque o primeiro está no modo subjuntivo. Temos de analisar o outro. A letra C, respectivamente nos modos subjuntivo, também não é possível eliminar. Letra D, ambos no futuro do presente, já elimina. Do indicativo, elimina, porque já vimos que o SS marca pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, D de dado fora. Letra E, respectivamente no presente do subjuntivo, no presente não, está no pretérito. O modo é subjuntivo, mas é pretérito, certo? Então, o SS marca o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ok? Vamos para o outro verbo. Cairia. Você está vendo essa terminação ria e o som ria? Eu cairia, tu cairias, ele cairia, nós cairíamos, vós cairias, eles cairiam. Eu gostaria, tu gostarias, ele gostaria, nós gostaríamos, vós gostarias, eles gostariam. Eu diria, tu dirias, ele diria, nós diríamos, vós dirias, eles diriam. Essa terminação marca que o verbo está no modo indicativo e o tempo é futuro do pretérito do modo indicativo. Futuro do pretérito do modo indicativo. Portanto, a resposta é letra C de casa. Os verbos estão, respectivamente, na ordem dada nos modos subjuntivo e indicativo. Tenha fé e marque. Você entendeu? Ficou claro? Então, é assim que se resolve prova, com objetividade, com diálogo, com exatidão e com foco, certo? Bem, concluí, resolvi 13 questões, somando a aula 8.1, que já está no canal YouTube, no meu canal YouTube, com a aula 8.2, que foi essa de hoje, 13 questões. Revisei. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Você que vai fazer o concurso EBSER Pará 2016, boa prova neste domingo, que Deus abençoe você, que você seja iluminado, seja iluminada, haja com sabedoria, use seus órgãos, sentidos para sentir o que o texto fala, o que o comando da questão fala, o que cada alternativa fala. Você precisa agir sentindo o que o texto fala. Primeiro passo, o comando de questão. Segundo passo, leia a letra A e aí vá ao excerto ou ao texto confrontar se o que está acontecendo no excerto ou no texto é o que a letra A fala. Se não, passe para a letra B e assim você vai. E o seu foco principal é o comando de questão, Então desejo a você boa prova, faça essa prova na bênção do nosso Deus, em nome de Jesus. As questões que eu revisei com vocês em sala de aula presencial e aqui no vídeo, aqui no meu canal YouTube, estarão na sua prova em nome de Jesus. Se você gostou do meu vídeo, dessa aula, dessa revisão, dessa madrugada, aqui no meu cantinho, dê o like, inscreva-se no meu canal, indique o meu canal para seus amigos, para suas amigas, faça com que eu possa ajudar não só a você, mas ajudar também a seus amigos, a suas amigas. Então, fique com Deus, tenha uma boa madrugada, porque eu quero uma boa madrugada. Agora eu vou editar o vídeo e vou postar para você no meu canal, certo? Então, muito bem, até nosso próximo encontro.